Muito bem, então eu quero cumprimentar a todos e todas. Para nossa enorme satisfação, nós estamos iniciando essa atividade prevista dentro do nosso planejamento da avaliação quadrienal CAPES 2017-2020. E, para nossa satisfação, nós estamos aqui hoje com o nosso colega, professor da Universidade Federal da Paraíba, professor Luiz de Souza Júnior, que de forma muito gentil prontamente aceitou o nosso convite. E o professor Luiz, além de nosso colega da Universidade Federal da Paraíba, ele é atualmente o coordenador de programas profissionais da área da educação da CAPES e também tem atuado no Conselho Estadual de Educação do Estado da Paraíba, professor Luiz, que inclusive tem também uma experiência administrativa na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, é um colega que vem em diferentes frentes contribuindo aí para a educação pública no nosso país e para nós é uma enorme satisfação estar com o Luiz hoje. A ideia é que a gente possa, no primeiro momento, eu quero também saudar aqui a presença da direção do nosso campus, também fiz o convite e prontamente o professor Luiz Fernando aceitou, que é o nosso diretor, eleito e empossado, porque nesse momento é importante dizer essas coisas. O professor Luiz Fernando tem o apoio da comunidade acadêmica aqui do campus. Também a professora Sandra Piorezan, que é a nossa coordenadora acadêmica, né, que está conosco, e o professor Alfredo Castaman, que é também o nosso coordenador adjunto de pesquisa e pós-graduação do campus. Já mais ou menos informalmente apresentei, né, a nossa secretária, Viviane Marmentini, e também o professor Leandro Odi, também é nosso coordenador adjunto do programa. Estamos aqui já com professores, professoras, com estudantes, né? Também eu fiz o convite a mestrandos e mestrandas do programa. E a ideia, então, talvez nesse primeiro momento, passaria a palavra, então, à professora Sandra, se quisesse fazer alguma colocação, professora Sandra, e depois ao professor Luiz Fernando, para que a gente possa então, iniciar os trabalhos com o professor Luiz Júnior. Bom dia, então, a todos os colegas. Bom dia ao professor Luiz, que participa conosco, né? Que bom que hoje deu certo, estávamos bastante ansiosos pela sua participação num outro momento, né? Mas compreendemos que essas situações, elas não têm como ver e que bom que deu para reorganizar. Para o espaço acadêmico da universidade, o curso de mestrado profissional em educação, ele tem uma relevância tamanha, né? Atua como um grande articulador na educação regional, no caso desse programa específico, por ser um mestrado profissional em educação, e nós temos a clareza, né, da necessidade de fortalecer esse laço, né, com a comunidade, com a educação, né, já que é um mestrado profissional, mas também, né, professor do Luiz, de compreender, como já disse o Tiago, os passos que precisamos dar enquanto instituição, enquanto campus, e nesse quesito, então, a coordenação acadêmica ela é parceira para poder auxiliar a caminhada desse programa de pós-graduação. Então, ouvir, ter a sua participação, ouvi-lo na manhã de hoje, é muito importante, porque demonstra também um crescimento desse grupo de docentes que faz parte desse colegiado, desse mestrado, desde a sua criação, né? A luta na busca por manter a qualidade desse curso e avançar, sempre avançar. Então, seja bem-vindo, né? Que tenhamos uma boa atividade e que em outro momento, né, que sem essa pandemia possamos então trazê-lo até Erechim para que conheça um pouco mais desse espaço que nós vivenciamos. Uma boa atividade, professor. Obrigada. Que bom, muito obrigado, professora Sandra. De fato, o que a Sandra trouxe aqui para nós é algo que a gente tem realmente percebido esse lugar, né, do mestrado profissional em educação e principalmente essa inserção na educação básica aqui da região, que é algo que está presente nas diretrizes da UFFS e que tem sido bem relevante para nós. Obrigado pela presença, professora Sandra. Bom, professor Luiz Fernando também, fazer uma saudação inicial, né, e mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos, grande satisfação aqui com vocês.
Quero agradecer inicialmente ao Thiago pelo convite, agradecer também ao professor Luiz pela disponibilidade de estar aqui conosco, dizer que, como é de conhecimento da maioria de vocês, talvez não seja, professor Luiz, nós temos um campus estruturado a partir de alguns cursos da área tecnológica e de cursos de licenciatura. Nós temos 6 cursos de licenciatura aqui no campus, 4 cursos de bacharelado que dialogam com a área ambiental, né, com as ciências tecnológicas, e eu penso que o mestrado em educação profissional ele tem cumprido, ao longo desses primeiros anos, desde a sua fundação, um papel muito significativo na nossa região, porque acaba vendo professores da rede pública, principalmente professores da rede pública, para a sua formação continuada, e isso, de fato, né, tá muito relacionado com o próprio papel que nós queremos ter aqui na região. Dito isso, né, claro, o processo de avaliação ele é extremamente importante, sobretudo para um programa de pós-graduação há pouco tempo, como o nosso, mas principalmente para um programa de pós-graduação que pretende ter o doutorado, né? Então, para a nossa universidade e mais especialmente para o nosso campus hoje, um dos nossos principais desafios é a constituição de programas de doutorado. Então, inclusive isso que justifica o fato de sermos uma universidade. Até o momento nós temos só um programa de doutorado na instituição, e é o programa de doutorado em estudos linguísticos, está localizado em outro campus, e penso que o campus Erechim, em algum momento, ele vai também, a partir dos seus programas de pós-graduação, criar os seus doutorados, propor os seus doutorados. Me parece que o programa de pós-graduação profissional em educação é um desses programas que nós vislumbramos uma grande possibilidade, né, dada a sua vocação, para a criação, então, ou para a constituição, digamos assim, do programa de pós-graduação na sua integralidade, também, um curso de doutorado. Então, essa atividade ela é fundamental, penso, nesse sentido, né? Nós sabemos que a avaliação ela é parte muito importante dos programas de pós-graduação, mas ela pode significar a possibilidade de nós avançarmos ainda mais, considerando que já avançamos muito, dado o pouco tempo. Então, acho que não preciso aqui falar muito a respeito da relevância desse momento, é um momento de fato muito importante para nós, e tomara que nós tenhamos uma manhã produtiva, e mais uma vez ressaltar, né, agradecer a disponibilidade do professor Luiz. Nós sabemos que as agendas nesse período de pandemia elas estão praticamente integralmente ocupadas, porque os acessos eles acabam se tornando facilitados pela tecnologia, né? Nós acabamos recebendo muitos convites para participar de atividades à distância, coisa que não acontecia tanto antes da pandemia. Então, agradecer profundamente a sua disponibilidade, professor, e saiba que será bem-vindo também em outro momento, presencialmente aqui no nosso campus. Tomara que tenha a oportunidade, a possibilidade de estar conosco aqui também em algum momento. Grande abraço. Muito obrigado, professor Luiz Fernando, diretor do nosso campus também. Essa questão das agendas realmente é algo muito desafiador hoje, porque, de fato, as possibilidades remotas, elas intensificaram as nossas atividades, muito diferente do que um certo senso médio, né, tenta dizer da nossa ausência de trabalho, né, enfim, muito pelo contrário. Bom, quero acolher, então, a todos e todas que estão conosco. Nós estamos quase 20 pessoas já na sala. Quero acolher a professora Juliana, que está aqui conosco, professora adjunta do mestrado em Educação da Universidade de Taubaté, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Enfim, é uma satisfação estar aqui com a colega. Seja muito bem acolhida aqui pelo nosso programa da Universidade Federal da Fronteira Sul. Muito bem, então, sem maiores delongas, eu gostaria então de passar a palavra ao professor Luiz, para que possa, talvez, professor, nos situar um pouco nesse debate a partir das discussões realizadas no âmbito da nossa área de avaliação, a área 38, da CAPES, que é a área da educação,
é importante dizer, tivemos ano passado, em setembro do ano passado, já faz um ano, o nosso seminário de meio termo, lá na CAPES, em Brasília, ainda naquela oportunidade presencialmente, né, onde tive a oportunidade de conhecer também o professor Luiz, e foi um momento muito rico, onde nós conseguimos já ter uma avaliação dos 2 primeiros anos do quadriênio, 17 e 18, e conseguimos, particularmente para mim foi bastante importante, colher subsídios para pensar o que nós já tínhamos produzido e o que ainda poderíamos produzir, não apenas para dar conta da avaliação, mas para dar conta do nosso objetivo, que é formar pessoas, que é qualificar a educação básica, que é produzir um conhecimento socialmente importante na área da educação. Então, professor Luiz, o convite, né, se justifica muito por esse lugar que tu ocupa, particularmente como coordenadora adjunto dos mestrados profissionais, que são programas relativamente novos no cenário da pós-graduação no Brasil, mas que têm ocupado um espaço crescente, né, de presença formativa na pós-graduação estrito sensu. Então, gostaríamos um pouco de te ouvir sobre um panorama, talvez inicial, desta área da educação e particularmente do campo profissional, e depois, como tu vês, assim, alguns desafios, algumas questões importantes para o desenvolvimento e a avaliação dos programas. E depois, claro, acho que a gente pode fazer também uma conversa a partir de algumas questões, usando o bate-papo, eu posso olhar isso, mas também, principalmente, as pessoas fiquem à vontade para, né, participar por voz desse diálogo aqui, que muito nos alegra. Então, professor Luiz, mais uma vez, muito obrigado, a palavra está contigo. Obrigado, Tiago. Obrigado, professor Luiz Fernando, nosso diretor de centro de campus, como chama aí? Diretor de campus, e a todos os colegas, professores e professoras e alunos, estudantes presentes, virtualmente, mas presentes na construção do programa profissional. Também a Juliana, né, que é de Taubaté. Enfim, todos vocês que estão aqui, a gente aproveitar esse período, né, para a gente conversar sobre, na verdade, a avaliação quadrienal, né, porque define muito o futuro, né, dos programas nesse momento. Antes de começar, mais propriamente dito, eu queria dizer que a coordenação de nossa área, da área de educação, ela é composta pelo professor Robert Verheyen, que é o nosso coordenador geral, né, da Universidade Federal da Bahia. Tem como coordenador adjunto dos programas acadêmicos o professor Ângelo Souza, da Universidade Federal do Paraná, e eu estou como coordenador dos programas profissionais, já fui citado, sou professor da Universidade Federal da Paraíba, e atuo tanto num programa profissional como também no programa acadêmico, né? Aliás, isso é basicamente uma tradição, né? Em geral, nós todos aqui somos egressos, né, de programas acadêmicos, né? Então, muito provavelmente, daqui a alguns anos, é que nós teremos uma geração de professores pesquisadores oriundos de programas profissionais, né, com a expertise mais voltada e mais identificada de maneira mais concreta com os programas profissionais. A gente tem muito ainda essa interrupção. Está com interferência. Consegui. Então, então nós temos essa característica, né? A gente ainda está muito construindo a identidade dos programas profissionais. Então, na verdade, eu estou adiantando isso porque é uma questão que mexe com a gente. E mexe, sobretudo, com os indicadores de avaliação, dos quais eu falarei um pouquinho mais adiante. Então, nós temos essa coordenação, nós temos tentado construir em conjunto com a área, né, de forma mais transparente possível, os indicadores de avaliação
desta próxima quadrenal não é fácil, não é fácil, né? E aí os colegas precisam ter conhecimento de que o processo de avaliação ele é da área, mas a partir de uma ficha que é aprovada no âmbito do Conselho Técnico Científico da CAPES, que tem seus quesitos e itens. Cabendo mais a nós redefinir ou definir os indicadores. E, portanto, eles têm que estar bastante alinhados com o que o conjunto dos colégios da CAPES trabalham. Ou seja, a avaliação dos cursos ou a avaliação das áreas, ela não se esgota em si próprios, né? Ele vai além, porque passa tanto pela avaliação dos colégios, no caso nós fazemos parte do colégio das humanidades, e posteriormente ainda vai para o Conselho Técnico Científico. Então, digamos assim, tem uma auditagem em escala, digamos assim, superior, e, portanto, o próprio modelo avaliativo já tem que estar absolutamente em sintonia com essas outras etapas. Bom, como todos devem saber, a avaliação quadrienal, esta avaliação quadrienal 2017 a 2021, né, ela sofreu alterações importantes, né? Isso eu acho que a gente tem que deixar muito claro. Vocês, na prática, vocês já não tiveram ainda avaliação, né? Vocês tiveram só a avaliação do meio termo. O que era a avaliação de meio termo? Na verdade, era uma fotografia do programa nos seus 2 primeiros anos, né? A gente tentou mapear, sobretudo, os elementos quantitativos da produção, dos docentes, dos egressos, dos próprios alunos que estão cursando, os cursistas, e dizer, olha, vocês estão nesta posição tomando em conta o cenário da área. Fizemos isso separadamente, os programas acadêmicos dos programas profissionais. Por quê? Porque eles são avaliados com algumas réguas distintas. Pois bem, feito esse estado da arte dos 2 primeiros anos, obviamente a gente queria com aquilo que aqueles programas que estivessem com bons indicadores avançassem ou continuassem naquela pegada, e os programas que não estavam que não tiveram bom desempenho nos 2 primeiros anos, que revissem aqueles pontos ou aqueles indicadores os quais não se saíram bem, para que pudessem, nos 2 últimos anos, melhorar esse desempenho. Então, o grande problema é que essa avaliação, essa quadrienal, ela sofreu alterações. E eu quero dizer isso com muita clareza. Por quê? Porque, na verdade, Tiago, ainda está ocorrendo mudanças. Aliás, ainda estão ocorrendo mudanças. Essa própria discussão do Qualis não está vencida. E claro que tem impacto sobre o resultado final. Então, só dando um exemplo, então, há mudanças que ainda estão ocorrendo aos 45 minutos do segundo tempo, tendo em vista que o período referente aos indicadores vai até o final deste ano. Então, a gente está, aos 45 eu não diria, aos 43 do segundo tempo, ainda pode ter alteração nos critérios. Isso não é bom, né? E a área tem se preocupado muito
temos comprado algumas brigas, digamos assim, no bom sentido, debatido bastante com o Colégio das Humanidades, para que essas mudanças elas não nos atinjam de forma deletéria nesse processo. E não é uma coisa, aspas, contra a área da educação, nem mesmo contra a área das humanidades, mas é uma concepção de pós-graduação, uma concepção de universidade, né? Sobretudo tomando aquele conceito de universidade de classe mundial, ou mesmo tomando o conceito de universidade empreendedora, que tem, digamos assim, tem sido colocado em relevo. Né? E isso precisa ser debatido. Nós não podemos se opor a essa discussão, mas o que nós não concordamos é mudar o processo avaliativo em cima da hora e com o jogo em andamento. Pois bem, mas quais são essas principais mudanças aqui? Algumas delas eu acho extremamente positivas, né? Como a questão do foco na formação discente e no impacto acadêmico e social do programa. Então, se vocês prestarem atenção, digamos assim, até então, quando a gente discutia o que é um bom programa de pós-graduação, a primeira coisa que vinha à cabeça da gente é o seguinte: um bom programa de pós-graduação é que os professores são extremamente produtivos. Ponto final. Né? Não era só isso. Mas, basicamente, esse conceito aí, ele dava conta da visão de um programa. Então, se os professores produzem muito, produzem em revistas de fator de impacto, ou mesmo livros, ou capítulos de livros, etc., esse é um bom programa. Agora mudou. Além disso, que continua sendo um indicador fortíssimo, é preciso averiguar se o programa está formando bem os seus alunos, os seus pesquisadores, seja para atuar na academia, seja para atuar no mercado de trabalho, no caso dos profissionais, e, portanto, está impactando o lugar onde o programa se insere. Ou seja, a missão do programa, né, tem que estar bem compatibilizada com exatamente a relevância que ele vai assumir no seu entorno. Claro, se é um programa que está mais voltado para a questão da internacionalização, vai ter que ter a sua comprovabilidade a partir dos elementos da internacionalização. Mas se é um programa mais voltado, que em geral é o caso, a formação docente, né, para melhoria ou inovação de material didático instrucional, processos de ensino-aprendizagem, melhoria da gestão, da eficiência. Então, isso é no plano mais local ou mesmo regional. Então, a missão do programa tem que ser muito clara e os indicadores vão tentar linkar essa missão com seus resultados. E o que é isso? Ora, a ideia do impacto. Então, eu tenho um aluno, ou aluna, um pesquisador, um mestrando ou mestranda. Ao concluir seu trabalho, vamos supor que ele construiu um livro didático profissional. Simples. Bom, simples não é tão simples. Né? Esse livro é adotado numa determinada rede. Isso é um impacto. Impacto muito forte. Né? Significa que aquele trabalho resultou em algo que vai impactar uma determinada rede. Ou se construiu um determinado aplicativo, né?
um determinado, ou mesmo, sei lá, um determinado site em que super acessado e passa a ser referência, ou um jogo educativo, um game. Quer dizer, tudo isso você vai impactando e mostrando que o programa está intervindo na realidade e está cumprindo um papel de transformação dessa realidade. Então, esse elemento aí passa a ser também um componente fundamental, ao lado da produção discente e docente. Então, um determinado grupo de alunos, os cases de sucessos, tornaram-se secretários de educação, diretores de escola, gestores da rede privada. Tudo isso passa a ser um indicador de que o programa está alterando, digamos assim, a trajetória dessas pessoas, alterando positivamente. Então, esses elementos, Tiago, eles têm que estar muito clarificados no relatório da Sucupira. Tá? E eu digo uma coisa, a gente até faz isso, sabe? Mas não dava devida atenção. Né? A gente não dava devida atenção. Né? Eu até uma vez brinquei, né? Dando um exemplo próprio, né? Bom, eu fui secretário de Educação do município, aí no relatório que foi feito, um relatório tivemos um professor foi secretário municipal de Educação, ponto. Só estou dando exemplo, mas o que fez, o que impactou? Né? Você precisa construir uma narrativa de mostrar que aquela passagem daquele aluno para um determinado local, ele impactou fortemente ou impactou de forma relevante. Isso é central. Agora, claro que também você tem a produção desses alunos. Eles produziram em revistas com extratos elevados. Essas produções passaram a ter algum nível de citação. E aí tem a medição dos fatores de impacto, o índice H, enfim. Isso tudo vai ser previamente avaliado. Outra questão fundamental é o incentivo ao planejamento estratégico e à autoavaliação. Ora, se nós temos um planejamento estratégico, nós temos que não só sermos avaliados externamente, mas construir um modelo autoavaliativo de modo que a gente se antecipe aos problemas. A autoavaliação tem que ser entendida como um processo de autorregulação, né? De verificação das minhas potencialidades e das dificuldades encontradas, tá certo? E das ações de superação. Nesse momento, a nossa área vai cobrar muito mais a política de, não necessariamente os resultados. Embora, se já os tiver, ótimo. Mas, sobretudo, a política. Se construiu a política de autoavaliação, tá? Quem é escutado, como é escutado, né? Que metodologia vai se utilizar, enfim, tudo isso será bem cobrado. Bom, o terceiro elemento importante é que nós vamos ter uma ênfase maior na questão dos indicadores qualitativos. Lembra? Eu falei muito dos indicadores quantitativos. Quer dizer, não falei muito, não, ainda vou falar, mas, sobretudo, a produção, que a gente vai já chegar lá. Por quê? Porque a produção é o seguinte, eu tenho tantos artigos em revista A1, vai contar tantos pontos, A2, tantos pontos, etc., etc. Os indicadores qualitativos, né, eles serão agora, eles vão compor praticamente 2/3 da avaliação. 66% do processo avaliativo será qualitativo.
O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os redatores, incluindo aí a coordenação do curso, vão ter mais trabalho. Por quê? Eles vão ter que construir bem a narrativa dos elementos qualitativos. Como eu falei, esses casos de sucesso, eu não posso só citá-los. Eu tenho que mostrar como isso vem impactando. Tá? Então, os indicadores qualitativos, eles exigem das coordenações e da equipe de redação uma maior atenção, porque também, eu costumo dizer, é uma narrativa, mas é uma narrativa de convencimento, né? Para que os avaliadores e avaliadoras possam construir uma opinião ou favorável, ou não tão favorável, enfim, mas, claro, se pressupõe favorável aqueles elementos. Então, vocês têm que ter muita atenção aos indicadores qualitativos, que eles vão ser majoritários no processo. Mas tem um probleminha que eu vou falar aqui mais adiante, que é exatamente o quesito 2. Bom, evidentemente que nós vamos trabalhar com o conjunto da produção dos docentes e discentes e também aquelas produções de maior impacto, aqueles famosos 4 produtos. Então, hoje, nesse modelo avaliativo, não se trata só de produzir muito, se trata de produzir o suficiente, digamos assim, o desejável, mas com um fator de impacto ou com a maior relevância, né? Dentro desse contexto de que a qualidade passa a ser um elemento mais central, digamos assim, na nossa análise. Então, não adianta, digamos assim, não é que não adianta, mas enfim, você ter 10 artigos em revistas B4. Bom, é melhor você trabalhar, reduzir o quantitativo, digamos assim, se for o caso, e tentar buscar uma produção mais focada nos estratos superiores. Bom, mas eu produzi com meus alunos, devo abdicar disso? De maneira alguma. De maneira alguma. A gente sabe muito bem que a produção com os nossos alunos, necessariamente, eles ainda estão num processo de amadurecimento teórico, metodológico, conceitual, e às vezes o artigo que ele resulta ainda quando ele está no programa não vai conseguir atingir os altos estratos. Não devo publicar? Não, deve sim, mesmo que sejam estratos inferiores, mas o docente não pode se contentar com isso. Então, você tem que ter essa produção, e daí muita gente pensou que a gente estava desincentivando a produção em revistas, em periódicos, o menor extrato. Não é isso. É que, ao lado disso, você tem que buscar uma produção com fator de impacto maior. E não pode... Por quê? Porque a produção sua com discente vai contar, mesmo que não sejam extratos elevados. Entendeu, Tiago? Importante, é importante. Não desincentive a produção do aluno. Pelo contrário. Pelo contrário. É um aprendizado, né? Mesmo artigo que o aluno manda para uma revista e ele é rejeitado, mas é rejeitado com parecer, já é um ganho para o aluno, né? Olha, rejeitado por isso, por isso, por isso, refaça e vamos publicar em outro lugar, enfim, ou mesmo. O elemento da internacionalização, conforme eu falei com vocês, ele está acompanhado da questão da inserção social. E aí vamos deixar muito claro.
Não é que a gente não deva já ter políticas de internacionalização, mesmo a gente tendo conceito nota 3, etc., o 4, porque a internacionalização ele vai ser um elemento diferenciador para os conceitos 6 e 7. Sabemos disso. Ou seja, o programa, para ter conceitos 6 e 7, ele tem que ser internacionalizado. Uma vez perguntaram, então os programas profissionais não precisam ser internacionalizados? Bom, isso depende do seu planejamento, porque a gente também não pode construir o programa à imagem e semelhança da avaliação, né? É aquela visão utilitarista. Não, meu amigo, claro, nós somos um programa profissional, mas nós podemos sim ser internacionalizados, né? Tanto atuar na realidade local, mas ao mesmo tempo ter um pé na internacionalização. Agora, se a minha vocação, nesse momento, ela se articula melhor com a inserção local, é isso que você vai, digamos assim, construir em termos de narrativa da tua plataforma Sucupira. Eu narro as questões da internacionalização, mas coloco o eixo central para a questão da inserção, tendo em vista que nós não temos, dos mestrados profissionais, nenhum programa ainda com conceito cívico. Tá? Nós temos hoje 3 doutorados profissionais, UNIR, UNINTER e IFSU. Mas todos eles vieram de programas com conceito 4. Tá? E, evidentemente, a ênfase maior da argumentação foi a sua inserção social. A UNIR é de Rondônia, né, numa região muito difícil, né, do ponto de vista da sua própria estrutura geográfica, do adensamento ou do não adensamento populacional, quer dizer, quanto é desatendida a região norte em termos de programas de pós-graduação, excelente trabalho de formação de professores. O IFSU e a Uninter, situados na região sul do país, claro, Paraná e Rio Grande do Sul, uma perspectiva mais voltada para as tecnologias educacionais. Aliás, é uma coisa que eu já adianto aqui para vocês. Eu acho muito interessante isso. Quase 60% das áreas de concentração dos programas profissionais estão ou em formação docente ou em tecnologias educacionais. E isso diz muito da nossa identidade, não é verdade? Isso, digamos assim, nos aproxima de uma concretude de ação que nos torna, aspas, defensáveis perante o Conselho Superior da CAPES. A área de tecnologias educacionais, sobretudo com essa questão da educação híbrida, né? Isso vai ter uma dimensão muito grande daqui para frente. Aliás, eu já vi que tem uma associação de educação híbrida. Eu não sabia. Quem coordena é a professora Marina Sfini, que foi a idealizadora e implementadora do Enem lá nos anos 90, 1998, se eu não me engano. Mas, enfim, já temos isso, uma entidade que trabalha o ensino híbrido. Bom, essa característica nossa dos programas profissionais, veja bem, não se restringe à formação docente e nem a tecnologias educacionais, mas parece que são os carros-chefes, né? Mas, claro, tem gestão, currículo, políticas curriculares, tem diversidade, gênero, etc, etc. Tem muita coisa,
né? Mas sempre me parece que com foco mais, seja na formação docente, seja sobretudo na formação docente ou na melhoria das gestões. Olha, uma coisa interessante, está acabando de cair um chuvaréu aqui. A chuva de verão. Coisa interessante. Espero que a internet não caia. Bom, por fim, ainda nessa questão da nossa avaliação do modelo, a atenção aos egressos. Eu já toquei nisso. Os egressos, eles são como é que eu diria? A produção pós-conclusão do curso é um indicador muito forte da qualidade do programa, então, por isso mesmo, eles terão uma densidade maior no processo avaliativo. O acompanhamento de egressos, né, seja em termos da sua atividade no mercado de trabalho, seja na continuidade de produção acadêmico-científica, é muito importante. Então, não esqueçam, isso aí passa a ser um elemento muito forte. Então, eu diria que essas são as principais mudanças que estão a ocorrer nesse processo avaliativo. Elas estão distribuídas pelos 3 quesitos, que são o programa, a formação e o impacto na sociedade, com seus 12 itens. O programa compõe-se das condições institucionais, da organização curricular e da gestão do programa, que todos nós já conhecemos. Claro, o corpo docente, sua formação, sua interação com o programa, o planejamento e o item novo, que é a autoavaliação, que eu já conversei com vocês. O item 2 é a formação, que é o item, como eu disse, eminentemente quantitativo. E esse item 2, desculpa, esse quesito 2, ele é trava. Daqui a pouco eu falo. Então, vai se analisar a qualidade e adequação das teses, a qualidade da produção de discentes e egressos, destino de egressos, qualidade da produção bibliográfica e técnica docente e a qualidade do envolvimento do corpo docente. E, por último, o impacto na sociedade, que é o impacto em inovação da produção intelectual, o impacto econômico, social e cultural, e a internacionalização ou inserção social e a visibilidade do programa. Bom, como eu falei para vocês, os indicadores quantitativos, eles se resumem, digamos assim, na produção, não é que se resume, mas eles estão bastante presentes na produção dos docentes, dos discentes e dos egressos. Né? E, basicamente, né, não se resume a isso, mas é o grande impacto que tem é exatamente essa produção. E aí entra a questão, todo mundo faz a pergunta, onde publicar? Né? Onde publicar? Bom, basicamente, nós costumeiramente, a nossa produção de pesquisa são livros, capítulos de livros, artigos em periódicos. É o grosso da nossa produção. Nós tivemos um debate no Seminário Meio Termo, acho que o Tiago lembra, sobre a questão dos livros e capítulos de livro. Qual é a nossa avaliação, pessoal? A avaliação da área. Não dá para a área
avaliar 4.000, 5.000 livros, sendo que a grande maioria desses livros são coletâneas. Portanto, se você tem 2.000 livros de coletânea e cada livro desses tiver 10 artigos, né? Você vai ter 20.000 artigos. Bom, é impossível. Então, o que a gente avaliou? Bom, mas tem coisas importantes aí. Então, nós resolvemos dar um valor fixo ao artigo, e avaliar, aí sim, livro por livro, os autorais. A gente entende que há uma diferença muito grande. Então, por exemplo, você faz um livro autoral abordando uma teoria, revisitando Vygotsky, ou sobre minha área, financiamento da educação, ou, enfim, avaliando o pensamento de Anísio Teixeira à luz da realidade atual. Enfim, isso é uma coisa mais densa, mais profunda. Tá? Isso exige um investimento, às vezes, de 1 ano, 2 anos. Né? É diferente de um artigo para um livro que você pega uma parte, um recorte de sua pesquisa, às vezes, inclusive, por um aluno seu, um recorte, enfim. Então, a gente resolveu trabalhar um valor fixo aos capítulos e um valor e uma avaliação de livros autorais. E aí, os livros autorais, eles vão ter que ser colocados lá dentro da plataforma Sucupira, porque eles serão analisados, um por um. Tá? A parte, claro, de critérios mínimos já pré-estabelecidos que foram divulgados. Bom, mas chega o problema dos artigos em periódicos. Aí todos nós estamos sabendo do debate que está a acontecer. A CAPES fez um GT, que analisou proposta de mudança no Qualis. O parecer que eles... Parecer não. O relatório que eles fizeram em 2019 sinalizava mudanças, mas não falava em extinção de Qualis. Mas no início deste ano foi refeito esse relatório e aí, meu amigo, os caras no meio lá colocavam extinção do Qualis. Bom, isso gerou uma confusão enorme e era para gerar. Porque como é que você, no final da avaliação, você vai dizer que o principal instrumento que nós até então utilizamos, que era o Qualis, não iria mais existir? E o que seria colocado no lugar dele? Seria colocado único e exclusivamente o fator de impacto. Citações a partir, enfim, Web of Science, Cielo e tantos outros instrumentos de verificação de impacto. Para nós das humanas, isso seria um desastre. Um desastre. Por quê? Porque você sobressai nesse modelo aí, sobretudo as revistas internacionais e de língua inglesa, resumindo. Nem de língua espanhola, nem de outras línguas. Língua inglesa, que não é a tradição nossa de publicação. Então, isso gerou um debate muito pesado, ainda está a ocorrer, houve um certo recuo, porém, está se discutindo ainda a utilização de um modelo onde você utilize, no caso das áreas humanas, o fator H do Google Acadêmico. Então, digamos assim, é algo que a gente já vislumbrava, é tanto que a avaliação do meio termo
Tiago, daqueles indicadores quantitativos, a gente já tinha utilizado um pouco não, já tinha utilizado o fator H, portanto, aquele qualis do meio termo, ele já tem essa nova pegada, porém, isso ainda não está fechado na CAPES. A gente ainda não tem clareza temos, a gente ainda não está batido o martelo sobre qual modelo vai ser utilizado em torno do qualis. Professor Ângelo, que é quem coordena na nossa área essa discussão do qualis, provavelmente deverá convidar, acho que, não sei se esse mês ou no próximo mês, todos os coordenadores de programa para a gente ter uma discussão sobre isso. Ainda não está batido o martelo. O que eu posso dizer é que a gente está brigando muito para que, obviamente, a nossa área não seja prejudicada por uma modelagem que basicamente prejudica as revistas nacionais. Tá? Essa é a complicação. Né? Dizendo de uma maneira muito... Não estou aqui criando alarmismo, eu estou dizendo que existe um problema e que a gente está trabalhando nele. E enquanto esse problema não for solucionado, a gente vai ficar com algum nível de dúvida no ar. Tá? E, por último, eu acho que eu já estou falando muito, é a questão dos produtos técnicos e tecnológicos. Né? O que nós fizemos no seminário do meio termo? Nós trabalhamos com um relatório que houve do GT de Produtos Técnicos e Tecnológicos, um GT feito pela CAPES, em que listou mais ou menos 21 produtos técnicos e tecnológicos, entre produtos e processos, para todas as áreas. O que nós fizemos? Nós trabalhamos com 10 produtos. Você me pergunta, por que 10? Por que não 9? Por que não 11? Porque foram os produtos que apareceram na plataforma Sucupira que nós conseguimos captar para o seminário meio termo. Ou seja, não foi aleatório, pessoal. Eu costumo muito dizer isso para os colegas dos programas profissionais. Nós não pegamos porque achamos bonito esse aqui ou aquele, não achamos. Não, a gente pegou o que tinha lá. E aí, com isso, nós construímos os produtos e tecnológicos, nós dividimos em 5 steps, digamos assim. T1, T2, T3, T4 e T5. T1, T2, T3, T4 e T5. E fizemos uma pontuação a partir dos 10 produtos que a gente tinha encontrado. Quais foram? Patentes, desenvolvimento de aplicativo vinculado à educação, desenvolvimento de material didático instrucional, desenvolvimento de produto vinculado à educação, desenvolvimento de técnicas vinculadas à educação, relatório de pesquisa finalizada, editoria de periódico com qualis na área de educação. Esses produtos aí, 7, eles estariam distribuídos entre T1, T2 e T3, e teriam os maiores valores, digamos assim. Sairia 250 pontos, que é o T1, patente. Por que 250 pontos? Não é que é uma pergunta sempre que é feita. Porque equivaleria ao livro autoral L1. Tá? Também não é aleatório. O T2, que seria 85 pontos. O que seria 85 pontos? 85 pontos equivale ao artigo A2. E o T3 seria 65 pontos, que equivale ao artigo A4.
Ou seja, e aí é o que o Tiago lembra, nós tínhamos feito uma proposta e na hora, no seminário do meio termo, foi um debate muito interessante no período da tarde e foram feitas propostas para a gente fazer essa adaptação. Então, essa adaptação já foi ouvida a área. Muito legal, muito legal. Está perfeita? Não, não está perfeita. Pode melhorar? Pode melhorar. Mas, nesse momento, foi o que foi possível construir. Então, aí o que nós trabalhamos? Ora, para os acadêmicos, nós entendemos que os produtos técnico-tecnológicos não deveriam ser computados entre os 4 produtos mínimos que os docentes iriam apresentar. E para os profissionais, eles podem ser computados. Veja bem, não é obrigatório. Tiago, tem um professor que tem 4 artigos A1, mas ele tem um PTT. O que você acha? Olha, não sei, mas a princípio está resolvido. Você pode colocar, porque a regra é o seguinte: tem que ter no mínimo 2 artigos. E aí, dos 4, mais um pode ser livro, capítulo de livro ou PTT. Ou você tem mínimo 2 artigos, pode ser 3 artigos e um PTT, pode ser 3 artigos e capítulo. Enfim, você vai trabalhar isso, Tiago. Aí você vai fazer um mix daquilo que você vê em termos de melhor pontuação. É isso que vocês têm que trabalhar. E aí cada docente tem que conversar com. Ora, bom, mas eu tenho um livro autoral, que é um estudo aprofundado, ele ainda não foi avaliado, mas tem grandes condições de ser L1, L2. Vale a pena deixá-lo. Aliás, eu até digo assim, no processo de autoavaliação, Tiago, eu sugiro até que se tenha uma comissão interna de pré-avaliação de livros autorais. Porque, da mesma maneira que tem muitos livros bons, tem livros também que não se adaptam. Por exemplo, você tem um livro de poesia, que legal, mas vai contar o que para a nossa área na avaliação quadrienal? Nada. Se fosse na área de letras, de literatura, tudo bem. Letras, linguagem, literatura, tudo bem. Mas o livro puro de poesia não vai computar. Né? Se fosse o estudo da poesia, Cervantes, no processo de ensino-aprendizagem, ainda bem. Mas não é o caso. Então, vocês têm que ter muito cuidado na construção desse mix, né, de produtos por docente. Né? Ter o mínimo, mas procurar caminhar no sentido de estar nos maiores estratos. E, claro, quanto mais você tiver a razão de docentes permanentes que publicarem artigos A1 ou A2 e livros L1, L2, claro que isso vai ser um diferencial no processo avaliativo. Né? Por quê? Esses indicadores aí, colegas, eles estão no item, no quesito 2. E lembra que eu falei, o quesito 2 é trava. Então, a nota final do programa não será maior do que a nota do quesito 2. Ou seja, eu tenho nota 5 no quesito 1 e no quesito 3. Mas eu tenho nota 3 no quesito 2. Qual vai ser minha nota final? 3. Então, exatamente. O quesito 2, ele é trava.
E, portanto, e ali é que estão contidos os quantitativos, ou estão contidas as notas, digamos assim, as pontuações da produção. Então, é isso. Há algum grau de incerteza ainda? Há, tendo em vista essas mudanças que estão a acontecer, sobretudo em relação ao Qualis, mas, enfim, a gente vai estar trabalhando com isso. Mas, no geral, Tiago e demais colegas, vamos aprimorando esses elementos que já foram, que a gente tem conhecimento. Por último, eu vejo que é uma pergunta feita pelo nosso diretor, professor Luiz Fernando, não é uma pergunta, mas ele levantou a temática do doutorado, né? Eu tenho uma avaliação que nós, nos programas profissionais, temos um espaço muito grande ainda para ampliação de doutorados profissionais. A primeira avaliação foi apenas um curso, foi o da Unir. Depois, os cursos do IFSU e da Uninter. E eu vejo que, se é que houve alguma restrição, parece que não tem mais. Não tem mais. Então, os programas com nota 4 e com boas propostas de doutorado, eles serão aprovados. Isso eu tenho certeza. Mas, claro, tem que ter essa produção, tem que ter a proposta, tal, mas eu acho que, diferentemente dos acadêmicos, que me parece que chegou já num ponto de equilíbrio, em que você vai ter mais manutenção, nós, dos profissionais, ainda temos espaços, tanto para crescimento dos mestrados, como, sobretudo, para os doutorados. O dos mestrados, eu diria que é o seguinte: qual é uma das grandes vitórias, conquistas dos profissionais? É a interiorização. Se você pegasse a localização geoespacial dos programas de pós-graduação, eles estão majoritariamente no litoral. Estão todos na praia. Todos não, grande maioria. Os nossos programas profissionais, eles estão com uma forte tendência de interiorização, o que é uma coisa muito interessante. Isso tem que ser estudado. Provavelmente isso tem a ver também com o Reúne, tem a ver também com a missão e com o objetivo, com a inserção social, mas tem a ver também com essa nova concepção de pós-graduação. Mas isso é um outro estudo. Então, os nossos programas profissionais, eles estão fortemente buscando a interiorização, e isso talvez seja um elemento até para, como é que eu diria, consolidar os campi do interior. Eu acho que os campi do interior, eles só consolidam, sobretudo sua equipe de docentes, a partir do momento que eles colocam a pós-graduação com qualidade. Porque aí você tem uma mobilidade muito grande, né? O professor entra no campus do interior, mas ele tem interesse em pós, não tem pós naquele campus, então ele vai querer ir para a região ou campus com maiores condições. Então, na medida que a gente amplia a pós-graduação nesses campos do interior, você tenta consolidar, diminuir a mobilidade docente, até atrair docentes com boas produções e quantidade expressiva de produção e qualidade, e isso consolida muito. Bom, colegas, eu acho que para início da conversa, eu sei que eu exagerei um pouquinho, mas faz parte, né? E estou aberto para a gente dialogar mais um pouco aqui nesse tempinho que nos falta aí. Obrigado. Muito bom, professor Luiz. Na verdade,
possibilidades aqui que se abrem de nós, já de fato, inclusive, essa própria atividade ela tem um quê de autoavaliação. Ela já nos faz pensar, a partir dessas diretrizes, como que nós estamos nos organizando, como estamos trabalhando. O nosso programa, como ele é de 2015, nós tivemos apenas uma avaliação de meio termo na quadrienal anterior. Então, isso fez com que a gente ficasse na nota 3. E nós temos uma avaliação interna de que o nosso programa, por todo o impacto regional que tem, pela demanda social, que a cada processo seletivo nós temos uma concorrência, digamos assim, pelas vagas do nosso mestrado muito grande. E por ter toda essa articulação, por ser um mestrado profissional de pesquisa aplicada, de interface com a educação básica, nós temos uma avaliação que, de fato, o nosso investimento sempre deveria ser na produção, no quesito 2, esse exatamente que é a trava. Né? Então, isso para nós, até porque nós somos uma universidade nova, onde boa parte do nosso corpo docente se insere também na construção da própria universidade, na questão de comissões, de conselhos superiores, de órgãos de base, enfim, né? Mas, gente, olha só, acho que nós, então, tivemos aqui um panorama muito coerente com aquilo que, posso falar isso, venho acompanhando de forma muito de perto, desde o seminário de meio termo do ano passado, onde essas coisas vão se construindo, e que, de certa forma, nos apontam aí para alguns panoramas. Penso que esse é o momento de nós aproveitarmos a presença do professor Luiz, talvez tendo como teto meio-dia, né, para não abusarmos em demasia, mas que a gente possa, então, acho que é o momento de abrir para as pessoas que aqui estão presentes, para que a gente possa, talvez, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, mas aproveitar a presença do nosso coordenador da área profissional. Então, eu abro a palavra a quem... Oi, professor. Tiago, eu só pediria 2 minutinhos para eu pegar uma aguinha ali. Não, tranquilo, claro que sim, fica à vontade. Enquanto o pessoal se prepara aí para fazer. Isso, vou arrumando a ordem das inscrições aqui. Vai lá, Luiz. Eu acho que é o Rodimar, né, que está ali participando, que eu acho que não tem identificação, ele entrou por Webex, mas eu tinha visto mais ou menos, ele estava ali na escola, ele até comentou que somente está no mestrado pela interiorização, que é aquela ideia do acesso dos programas, e principalmente programas públicos e gratuitos, né? Então, eu tenho até conversado no colegiado, vocês lembram, essa ideia de que é evidente que nós estamos muito abertos no PPG-PE a processos de internacionalização, inclusive olhando para o Mercosul, olhando aqui para essa região de fronteira onde a gente se situa. Mas, por outro lado, a gente, a partir de todo o processo de construção do FFS, do Reúne, e nessa articulação, que ela é muito desejável, entre as próprias diretrizes da universidade, do programa, que o nosso programa ele tem uma ideia, que foi inclusive ratificada pelo Luiz aqui, de que nós temos esse papel no desenvolvimento regional. Então, de certa forma, aquele ponto 3, né, eu até coloquei aqui, fui colocando no bate-papo, aquele ponto 3, ele, de certa forma, de alguma forma, ele estaria equacionado. Né? Nós temos uma vocação, digamos assim, original, em permanente construção, é verdade, mas dessa presença regional. Inclusive, se vocês observarem essa valorização de egressos e egressas, nós temos secretários de educação, nós temos pessoas com a atuação política ligadas a egressos do programa. Né? Atualmente, nós temos a coordenadora 15ª CRE como mestranda, né? Que é a nossa coordenadoria regional de educação do Rio Grande do Sul. Então, nós temos algumas questões que vão ao encontro dessa valorização que a área faz, né? Beleza, Rodimar, é tu mesmo, então. Ótimo. Obrigado por estar aqui conosco. Muito bem. Então, convido a todos e todas a se sentirem muito à vontade, né? Para fazer alguma colocação, pode usar o bate-papo, mas também eu acho que para dialogar com o nosso colega, né? O pessoal pode sentir à vontade também de ligar o microfone, enfim. Eu acho que fica interessante. A palavra está à disposição. O Jerônimo ligou a câmera, eu pensei que ele ia escrever. Jerônimo, vamos pensar na placa. Tá bom, então. Já que eu fui provocado no primeiro, né, agradecer, professor Luiz, né, eu acredito que a gente teve aí uma manhã bastante produtiva em termos de alguns entendimentos, né,
Muito embora, a partir do seminário do meio termo, né, o professor Tiago tem tido, assim, um cuidado, digamos assim, de nos colocar sempre a par das questões que estão acontecendo, documentos e, enfim, né. Penso que a gente tem tido problemas, né, eu tenho participado aí no primeiro momento da avaliação, né, e penso que neste momento a coisa está mais organizada, digamos assim, do ponto de vista de que a gente no meio do caminho não tenha alguma modificação, pelo menos a impressão que eu estou tendo agora, né, porque, lógico, no primeiro momento que eu assumi a coordenação do curso, também tudo era muito novidade, mas também teve muitas coisas que se moveram durante o processo, né? Então, penso que esse tensionamento, né, vem lá desde de BH, né, que a gente participou, né, ele justamente foi encaminhando para esse momento que a gente está vivendo agora, né, de afunilar um pouco e para a gente ter, entre aspas, né, alguma segurança no sentido da nossa avaliação e no sentido da gente, inclusive, pautar, né, a nossa atuação no programa, tanto em termos de produção, quanto em termos de inserção no próprio espaço, né? Então, eu não teria, assim, na minha parte, né, alguma pergunta para lhe fazer, mas, enfim, dizer que eu estou, com o processo que está acontecendo, a partir do seminário do meio termo, assim, vendo alguma segurança maior, né? E eu acho que agora o que compete para nós, dentro dos programas, é justamente tentar cuidar daquilo que a gente tem que realmente apresentar para que a gente possa evoluir, né? E aí a evolução que nós queremos é que, além da contribuição que eu acredito que a gente está dando para essa região aqui no interior, no norte do estado do Rio Grande do Sul, e aí Santa Catarina, Paraná, nós temos alunos, né? Mas também nós almejamos o doutorado, né? Para além da contribuição com o mestrado, né? Então, também penso que a gente está, o grupo todo, muito comprometido com isso, cuidando dos diferentes aspectos, né? Com a qualidade dos trabalhos que a gente está produzindo, mas também cuidando da nossa pesquisa, da nossa produção, porque a lógica é essa, né? Às vezes a gente gostaria que fosse outra, né? Mas como é essa, né? Então, acredito que é nesse caminho que a gente está, embrenhado, digamos, como diz o gaúcho aqui, né? Mas seria isso. Eu tenho só a agradecer, professor. Obrigado. Obrigado, Jerônimo. Eu que agradeço. Isso mesmo, eu acho que a gente. Primeiro, é um aprendizado, né? Acho que você aprendeu muito no início, o Tiago também, e toda hora. Eu mesmo, assim, já estou aqui enfronhado nisso aqui, mas tem hora que eu fico olhando os dados ou olhando o indicador e já percebo uma mudança. Então, você está sempre aprendendo. Não é fácil. E embora a gente esteja tentando ao máximo antecipar os indicadores, mas nós estamos muito sujeitos a essas alterações de última hora, infelizmente. Mas, na medida do possível, vamos tentar evitar ao máximo grandes altercações, né, nesse processo. Muito bem. Professora Maria Silvia, gostaria de fazer um comentário. Por favor, Maria Silvia. Bom dia a todas e todos. Eu estou com áudio, né? Peço desculpas, né? Queria primeiro parabenizar pela excelente apresentação, muito elucidativa do professor Luiz, né? Trouxe vários esclarecimentos, além daquilo que nós já tínhamos no âmbito do programa, a partir das discussões, das informações, enfim, por parte da coordenação. Eu me inscrevi aqui para depois de ouvir o professor e pensando na nossa realidade, um comentário até com um pouquinho de preocupação, né? O professor falou sobre a questão da importância da interiorização
né? Uma vez que nós temos o ensino superior e junto com isso a pós-graduação concentrada no litoral. Mas pensando nessa dimensão que é super importante, independente do programa, e é importante também para nós, da produção, né, da qualidade da produção, não só em termos de pesquisa, mas de publicações, eu tenho ficado bastante preocupada, né? A maioria, se não todos nós, professores, que estamos hoje vinculados ao mestrado profissional em educação, fizemos a nossa formação em universidades de tradição, né, de longa data, enfim. E o que eu enxergo como uma dificuldade ou um desafio para nós e que por ser a universidade de modo, né, geral, estou me referindo à nossa universidade, a UFFS, numa região historicamente desassistida, nós também lidamos com o que às vezes a gente fala, né, de uma cultura, ou falta de cultura, uma cultura acadêmica em construção. O que é uma dificuldade, muitas vezes, né, para você conseguir produzir junto com seu orientando, ou nós que hoje estamos na condição de pesquisadores, né, de uma universidade que ainda é periférica, dar mais visibilidade ao nosso trabalho, né? E independente do programa, eu também estou vinculada ao programa acadêmico que fica no campus de Chapecó, e a gente tem debatido isso, né? As dificuldades, ou enfim, o desafio maior que se põe para aquelas universidades como a nossa, que são novas, né? Porque é muito diferente você ser uma URGS e ter um campus. Você é URGS. Toda uma universidade nova que também está no interior. E aí eu gostaria, né, de ouvir um pouquinho, professor, se tiver algum comentário a fazer. Mas além daquilo que nós estamos já fazendo, queremos fazer, e faço uma pesquisa, oriento uma pesquisa, mas que essa pesquisa não vai ter tanto impacto como aquilo que seria. Está cortando, Seria, eu não, muitas vezes ele não está escutei. dando. Oi. Agora voltou o som, professor? Agora sim. Ok. Agora sim. Ok, então, para fechar a minha fala, o que eu enxergo é isso, assim, também o público com quem nós trabalhamos, né, trabalha essencialmente nas redes públicas de ensino, e muitas vezes eles também não têm as condições de levar adiante, de participar de grupos de estudo, de se inserir em publicações. Então, se possível, né, gostaria de ouvir um pouquinho, né, sem querer abusar, porque o senhor já falou muito esta manhã, mas, enfim, aproveitando esses momentos que são sempre muito ricos, eu queria colocar isso. Muito obrigada. Professora Maria Silvia, eu que agradeço ao senhor por levantar esse tema importantíssimo. E olha, eu tenho uma mania assim de. Eu tenho uma tendência a desafogar os problemas. Coisa de quem já foi gestor, né? Eu fui o chefe de gabinete da reitoria aqui, da UFPB, e durante 2 anos e pouco, secretário de Educação. Então, o lema é o seguinte: vamos focar na solução e não no problema, porque o problema já sabemos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque assim, para desafogar um pouco, essa dificuldade que você relata, ela é basicamente unânime nos programas profissionais da nossa área. Ou seja, mesmo
Nos programas profissionais que estão no litoral ou nas capitais, os docentes e os coordenadores ou coordenadoras relatam esta dificuldade da inserção do professor da educação básica, sobretudo da rede pública, não sobretudo, mas da rede pública ou da rede privada, né? Cuja trajetória já tinha se afastado da produção do conhecimento, da pesquisa, e retornava, né, numa busca de crescimento acadêmico, profissional, mas com a dinâmica que é muito diferente da nossa. Então, essa dificuldade ela é generalizada. Veja bem, eu não estou dizendo que está resolvido o problema, eu estou dizendo que é o seguinte, que em termos de impacto disso sobre os resultados e sobre a avaliação, vai estar absolutamente, como dizem os físicos, né, termalizado. Todo mundo vai estar mais ou menos na mesma situação. Agora, eu vejo isso como uma oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade. A gente está chegando onde, normalmente, os programas acadêmicos não iriam. Eita, isso parece aquela frase de Star Trek, né? Vamos até onde ninguém foi. Mas a ficção científica nos ajuda também a... Então, de outro modo, eu acho que os professores da educação básica não conseguiriam esta oportunidade se não fôssemos atuar junto deles, né? Então, agora, quebrar um pouco a resistência, tanto nossa quanto deles, da pesquisa. Por quê? Porque, muitas vezes, esse docente vem com uma visão utilitarista de produção. Então, aspas, eu vou fazer algo, uma solução de um problema XY, como se a teoria, como se o estudo da pesquisa básica, digamos assim, ela fosse desnecessária. E esse é um problema. Eu diria o seguinte, a minha experiência é que os meus alunos, quando eles estão tratando do tema concreto, da vivência deles, eles deslancham, eles dão aulas para mim. Porém, tem um déficit muito grande de teoria, epistemologia. E isso aí é o grande esforço, talvez, que nós tenhamos que fazer nesse processo. Mas, enfim, quando há um sucesso nisso, é impressionante como há uma renovação, e eu acho isso uma coisa muito linda, né? De professores e professoras que eles dão um salto muito grande. Por quê? Porque a vivência prática eles têm, né? E a gente tem que trabalhar com eles mais fortemente essa questão da teoria, da epistemologia do conhecimento. Claro que isso dificulta muito a questão da produção. Se para os nossos alunos dos acadêmicos, né, a questão da produção, de escrever e publicar e pôr em artigo, etc., esperar o resultado, às vezes levar um não, isso já é difícil, imagino para esse professor da educação básica. Mas é um pouco a nossa missão. É um pouco a nossa missão, e eu acho que isso tem que ser motivo de mais vontade. Eu, pelo menos, isso para mim é um desafio, um bom desafio. Tá? E vocês que... A professora falou, olha, nós vivemos numa região que não foi muito bem
não é bem aquinhoada. Imagine isso aqui no Nordeste brasileiro. Eu visitei a Universidade do Recôncavo Baiano. Olha, é uma situação delicada. Mas se nós não intervirmos ali, meu amigo, o que vai acontecer com aquele professorado? Né? Repetindo, vem uma BNCC toda prontinha, implementa a BNCC. Vem novas competências, tá? Sem raciocinar, não, sem criticidade. Né? Aquilo vem como um pacote. Desculpa, eu nem sei nem se aplicam. Eu acho que fazem de conta que aplicam. Alguns até aplicam. Mas a grande maioria diz, olha, eu vou do jeito que eu sei fazer. O professor é assim. Ele faz do jeito que sabe, não é? Ele não vai inventar. Né? E aí vem os pacotes, vem as coisas dos institutos, Ayrton Senna, não estou dizendo que é ruim não, pessoal, Sempec, Itaú, quer dizer, vem todo um pacote, tá? Eu não estou dizendo que é ruim não, que é ruim, enfim, é o que se tem. E se implementa. E eu acho que nós temos a condição de intervir nesse processo, de discutir, de revigorar a prática pedagógica, enfim. Talvez eu esteja sendo muito otimista, muito utópico, mas é assim que eu vejo. É igual aquele início da pandemia, né? Quando botaram aquele meme, né? A pia toda suja, pia. A pia toda limpa, utopia. Então eu vejo a pia lá de casa suja, mas a utopia ela está toda limpinha. Então é mais ou menos isso. Então eu acho que a utopia da gente. Aqui o limpo eu não falando do asséptico, não, estou falando daquela condição de a gente ultrapassar todo esse modelo verticalizado, né? De projetos que vêm prontos e acabados para os docentes atuarem. Mas, enfim, é apenas uma opinião. Né? Eu vejo isso como um desafio e vejo como uma oportunidade. Muito bem, nós temos duas inscrições, professor Leandro e professora Sandra. Talvez a gente faça em bloco, né, os comentários desses dois colegas. Ainda segue aberto, talvez, para mais algum colega queira usar o bate-papo, fazer mesmo a sua intervenção. Então, eu convido o Leandro, depois a Sandra, e aí, se mais algum colega quiser se inscrever, faça isso nesse momento, por favor. Depois a gente retoma para o professor Luiz, já para a gente já pensar no nosso encaminhamento de hoje. Muito bem. Professor Luiz, também agradeço aí a sua disponibilidade. Para quem está na frente dos programas, isso vai nos dando também segurança nessa organização de um bocado de coisas que a gente faz. Porque na universidade a gente faz um monte de coisas, né? Trabalha com alunos, trabalha lá com os professores das escolas, e nós precisamos organizar essas informações, né, na plataforma para que a gente possa ser avaliado a partir disso, né? E nós viemos de experiências de pós-graduação, onde o grande foco, e ainda pelo que deu para perceber hoje, é a produção. Só que, para além da produção, outras coisas estão sendo valorizadas, e nós precisamos fazer esse registro. Então, nós temos colegas aqui que trabalham com formação em gestão escolar, com formação continuada com os educadores, com EJA, com educação do campo. Então, nós vamos lá para as escolas trabalhar com esses professores, fazer uma formação com eles, e isso nem sempre gera, nem de nossa parte, nem da parte deles, uma produção bibliográfica. Mas isso existe. Esse impacto social nós estamos promovendo. Então, esse registro desses cursos de formação que a gente encabeça, que a gente coordena, esse registro, esse relato que a gente faz nos campos da Sucupira, é nesse sentido que nós precisamos mostrar a nossa foto enquanto programa, para que isso possa ser valorizado. Outra coisa que eu estava esquecendo também, nós estamos agora trabalhando na curricularização da extensão. É uma outra forma de impactar regionalmente, da universidade estar presente na região. Estamos pensando para o futuro ter isso mais organizado na própria pós-graduação,
esse debate está mais forte agora na graduação, e a professora Sandra e o professor Jerônimo também estão na frente desse debate. Então, é outra coisa que eu quero pontuar aqui, né, que são coisas que a gente faz, e que isso pode aparecer na nossa avaliação, né? Professor Leandro, Odi. Olha, eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que está no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. O problema é que a gente, às vezes, o que a gente trabalhava, a gente não dava devida atenção, né? Porque a gente estava tão preocupado em escrever os artigos, né? Que esses relatórios, né, de pesquisa, até mesmo, enfim, intervenção, a gente nunca deu devido valor. E na universidade, a extensão também nunca foi dado devido valor. Aquela velha tese da prima pobre, né? E, no fundo, é isso. Eu acho que o modelo está nos chamando a intervir mais fortemente na realidade, e eu acho que a extensão vai caminhar muito fortemente com os programas profissionais. Aliás, próximo mês eu estou participando do encontro de pesquisa do Norte-Nordeste e me deram a temática de internacionalização e inserção. Minha tese é essa, exatamente, de que a inserção social, no fundo da pós, é a extensão que vinha sendo praticada como prima pobre. Só que agora ela ganha uma dimensão, essa ideia da curricularização, claro, na graduação, mas isso também vai, digamos assim, subir ao patamar da pós. Então, eu vejo isso como um grande movimento. Agora, não podemos ser ingênuos, aí já é uma discussão teórica que talvez nem seja o momento, mas apenas para registrar, de que não é todo mundo que concorda com essa ideia, que outros veem a inserção social como um elemento de mercantilização da pós-graduação, ou de adequação da pós-graduação a um modelo de aproximação com o mercado puramente dito. Claro, isso a gente não pode desconhecer. Tá? Como eu já falei, da ideia da universidade empreendedora, no sentido de uma perspectiva de contexto mais liberal ou mesmo neoliberal, o que é legítimo. Eu sempre digo, há uma legitimidade nessas ideias. Não estou dizendo, eu discordo, mas não acho que a universidade ela é plural, por isso que é universitas, né? Não é essa a questão. Porém, por exemplo, eu não vejo como a gente desenvolver no âmbito das universidades vacinas se não houver o mercado para produção em série. Então, há elementos de articulação de mercado e Estado que são absolutamente defensáveis. O grande problema, e aí eu vejo, é quando se coloca a produção do conhecimento única e exclusivamente a serviço do mercado. Mas isso é uma discussão teórica, que isso inicia a discussão dos programas profissionais, que na nossa área houve uma rejeição, Tiago, aos programas profissionais, muito mais por conta disso, ou seja, houve uma rejeição muito mais ideológica, e que hoje já não existe. Por quê? Porque nós estamos atuando muito fortemente dentro de uma perspectiva de atuação junto ao professorado e, sobretudo, ao professorado da educação pública. Isso nos está legitimando perante os nossos pares, né, perante o sistema, né, e perante a sociedade. Isso é uma coisa que está muito bonita, né? A gente vê esse movimento, né? Mas, como tudo na nossa área, isso é tudo uma disputa de narrativa, uma disputa de hegemonia, né?
e estamos em frente. Mas, basicamente, eu concordo com esse movimento que se articula da ideia da extensão, né, como intervenção social. Muito bem. Professora Sandra? Bom, retorno então, e eu espero que nesse momento os meus cães resolvam não latir, porque eles estão fazendo a bagunça aqui fora. Professor Luiz, parabenizar como todos os demais colegas já o fizeram, né? Pela sua explanação tão tranquila e tão didática, né? Nos orientando e nos conduzindo nesse pensar o programa de mestrado profissional. Enquanto lhe ouvia, relembrava daquela mesa da Amped, que era para o senhor ter participado e não conseguiu participar, com a Kátia, com a Emília, e que acabou o Ângelo lhe substituindo, acho que o senhor estava doente naqueles dias, né? Em que a experiência da Unir com o primeiro curso de doutorado, né? E aqui, então, eu vou voltar a esse ponto, não voltando ao ponto no sentido de rediscutir o que o senhor já falou, mas atentando que quando nós ouvimos as propostas o relato das experiências dos demais programas, né? Aqui falando do profissional em educação, nós percebemos que a caminhada que esse grupo aqui tem feito, ela tem sim as condições, né, de ir nesse crescente em busca de almejar um novo curso para compor esse programa. Então, é mais no sentido de reforçar tudo que já foi dito, mas assim, acho que a grande batalha inicial dos cursos de mestrado profissional em educação, ela foi nacional, mas ela também foi local, porque mostrar ao público de Erechim e região, mostrar a universidade um curso de mestrado profissional em educação, ele era importante, ele tinha qualidade, que ele não era algo como um apêndice apenas da pós-graduação, que via com esse modelo academicista que a gente conhece apenas essa pós-graduação litorânea que o senhor mesmo comentou. Eu acho que essa primeira barreira foi aquela que já foi bem vencida, né? Tanto pelos mestrados profissionais, que hoje já começam a constituir seus doutorados, quanto por esse grupo na região de Erechim, né? Todos aqui relataram suas experiências de pós-graduação, mas ninguém tem relato de ter feito doutorado no interior do estado, por exemplo, né? Eu resido, Santa Maria, pode ser Rio Grande, Pelotas, mas porque o Rio Grande do Sul tem uma tradição bastante diversa. Eu resido em Santa Catarina, que é divisa, a minha cidade é divisa com o Rio Grande do Sul, e trabalho em Erechim, que é no Rio Grande do Sul. Aqui no interior de Santa Catarina, os doutorados em educação são algo somente nas universidades privadas, né? Agora, recentemente, na UniESC de Joaçaba, e aqui no oeste mesmo de Santa Catarina quase não existe essa configuração. Então, mostrar como o mestrado profissional, os programas profissionais podem avançar sim para a interiorização, eu considero que é vencer a segunda barreira, né? Mostrar que eles têm um espaço, sim, e que eles, de fato, atuam focados na comunidade, nesse desenvolvimento, e de que, fazendo essa retrospectiva das caminhadas que já foram produzidas, nós identificamos as qualificar ainda mais o caminho que a gente tem feito. Aqui o caminho do campus, né? Eu não faço parte do grupo de professores e docentes do programa, mas sou bastante parceira no sentido de acompanhar o que o grupo produz, né? E está disposta a pensar junto essa questão. Porque não tenho como ser professora da graduação e pensar na educação da região se eu não contar com o apoio daquilo que também é produzido no mestrado profissional. E acho que essa interlocução ela também é importante, porque os nossos alunos da graduação, depois, eles buscam no mestrado profissional a continuidade dos seus estudos. Então, era mais uma exposição mesmo, né, para essa finalização,
dizendo que com essa fala da manhã de hoje, a gente se sente ainda mais motivado, né, a contribuir com o grupo naquilo que cabe à coordenação acadêmica a possibilitar, que não é muito, mas pelo menos os ouvidos eles estão sempre à disposição, né? Desejar ao senhor uma boa atividade nesses caminhos, nesses percursos que tem feito, né? Que aquele dia da mesa, o Ângelo, de cada 3 palavras, ele dizia assim: eu vou falar, mas o Luiz falaria melhor se ele tivesse aqui, né? Então, Mas fica bem isso é mentira dele. porque eles estavam falando tanto assim da sua participação. Um abraço, professor. Um Um abraço aos abraço, colegas professor. também. Vou pegar a minha câmera aqui. Mas o Ângelo é muito gentil. O Ângelo é muito gentil e muito generoso. Então, assim, 90% a gente desconta, porque ele tem uma trajetória muito mais, digamos assim, mais ampla que eu na avaliação. Eu estou aprendendo, ainda estou aprendendo. Eu não sei, Tiago, porque o que a Sandra, na verdade, foi um testemunho, né, desse processo. E assim, eu estou achando muito interessante, tanto a professora Sandra quanto o professor Luiz, da direção do centro, a presença deles aqui demonstra que há um coletivo, né, que tem um suporte, né? Eu considero isso extremamente importante. Quando a gente vê o diretor, a coordenadora pedagógica, das universidades, né, participando de uma reunião específica, né, de um programa, isso mostra o zelo, a atenção que a direção acadêmica da instituição empresta àquele momento e, na verdade, está dando digamos assim, estamos apostando em vocês, né? Então, quero agradecer a presença e já dizer da minha felicidade de vocês aqui presentes nessa manhã e desejar aos colegas um excelente trabalho. Eu sei que a dificuldade da coordenação é um trabalho hercúleo. Eu sempre digo, tem coisas que a gente de fora, o coordenador não pode dizer, mesmo sabendo, porque é entre colegas, né? Então, olha, é difícil. O tal do credenciamento, do recredenciamento. Eu costumo brincar, dizer o seguinte, né? Depois de uma certa idade, Tiago ainda não tem, mas enfim, nós, depois de uma certa idade, a gente não pode perder amigos, porque não tem tempo para fazer novos. Então é um problema, né? Porque a gente tem que estar dialogando. Mas eu adorei esse momento, muito feliz. Claro, gostaria de ter sido presencial. A gente tinha a coordenação, a gente tinha feito todo um planejamento de visitar diversos programas este ano. A pandemia nos afastou de uma maneira abrupta, mas as tecnologias nos reaproximou de outra maneira, né? E, enfim, estamos aqui torcendo por vocês, né? O sonho de todo coordenador de pós-graduação da área da CAPES é que todos os seus programas, primeiro, subam de conceito, depois doutorado. Então, esse é o meu sonho, é a torcida por vocês, viu? Tá certo? Mas, se isso acontecer, quero logo adiantar que o mérito é de vocês. Ou seja, a coordenação não vai mexer pauzinho nenhum para vocês subirem ou descerem. A gente vai tentar ser o mais justo possível, mas sabendo que o mérito em acontecendo será totalmente de vocês.
Que bom, Luiz. A gente fica muito contente porque nós somos uma universidade pequena, né, relativamente pequena, uma universidade nova, e só que nós temos algumas pretensões, né, ainda mais o grupo que trabalha com a pós-graduação, que é um lugar de muito trabalho, algum reconhecimento, mas muitas complicações também, principalmente numa instituição onde a pós-graduação e até natural que fosse assim, demorou um pouquinho para ter uma política. A gente ainda tem algumas questões internas que precisamos equacionar, mas fundamentalmente eu fico muito contente também de estar trabalhando aqui no PPG-PE e com essa condição que de fato dá trabalho, mas também é um momento de aprendizado e eu me sinto muito contente de historicamente estar nessa discussão. Nós estamos chegando já, temos 5 por meio-dia, a ideia é não avançar no horário. Me parece que a gente conseguiu ter um panorama, conseguimos talvez ratificar algumas discussões que a gente já vinha fazendo, talvez termos mais compreensão ainda de alguns pontos, e sempre nunca é demais tratar sobre essas questões, porque estamos aprendendo durante esse processo, que é um processo que nos coloca uma responsabilidade muito grande, porque principalmente, né, nós também queremos a afirmação da UFFS, queremos a afirmação do nosso PPG, né? Então isso nos mobiliza muito, mesmo num cenário muito difícil, né, que se avizinha, mas acho que temos algumas condições de avançar, e mesmo que a gente não consiga nessa avaliação, me parece que o aprendizado fica e o programa vai se maturando, né? Um programa de 5 anos ainda tem uma caminhada boa pela frente. Muito bem, quero agradecer então a presença também dos meus colegas e das minhas colegas, agradecer mais uma vez aquilo que a professora Adriana Losen, que é nossa docente aqui, também coordenadora de um outro programa aqui do campus, nosso mestrado acadêmico interdisciplinar em Ciências Humanas, que também faz parte, e reconhecer a presença aqui do professor Luiz Fernando, diretor do campus, professora Sandra, coordenadora acadêmica, do professor Alfredo Castaman, que é o nosso coordenador adjunto de pesquisa e pós-graduação do campus, né? Então também acho que tem uma importância grande. Das colegas, né, que estiveram conosco aqui, a Juliana, a Ana Maria, de estudantes, mestrandos e mestrandas, de egressos e egressas do nosso curso. Nós tínhamos aqui uma egressa que hoje é doutoranda na Universidade do Estado de Santa Catarina, né, que a Tanara, eu vi que estava conosco em algum momento. Aliás, boa parte do grupo de orientação da professora Adriana Sanseverino, temos que reconhecer isso. O Odmar, Tanara, a Semira, a Débora, a Emeline, eu estou vendo aqui, eu consigo ver a linha e identificar. Então, reconhecer isso que tem uma importância. Mas um abraço também, a professora Zoraia esteve conosco a manhã toda, a Fabiana Tomassini, que é a nossa atual mestranda, conosco aqui. Então, acho que é um grupo muito, muito interessante. E sempre também a presença desde o primeiro momento e ficou a questão da placa, né, do professor Jerônimo aí colocado pelo Luiz, na qual eu já voto com o relator aqui. Tá bem? Então, amigos e amigas, quero mais uma vez agradecer, dizer da satisfação que o PPG-PE teve nesse momento e que nós estamos dando mais um passo na nossa caminhada, tentando ter um pouquinho mais de segurança num cenário ainda com algumas nebulosidades, como percebemos, principalmente de alguns critérios de avaliação. Tá bem, gente? Então, sou Luiz mais uma vez, obrigado, bom dia, cuide-se. Obrigado. Isso aí, Adriano. Obrigado pelo teu trabalho aqui na coordenação e pelo diálogo sempre muito aberto e muito transparente e humilde, muito tranquilo, né? Fiz um contato por WhatsApp com o Luiz e desde então a gente acertou, inclusive ele está deixando aqui, né, o WhatsApp direto, não precisa mais nem de intermediação de coordenador agora, vamos direto no Luiz mesmo, brincadeira. Gente, se vocês puderem, quem puder, abrir suas câmeras para a gente fazer um registro, eu acho que fica legal, né? Depois eu vou disponibilizar. Dá para ajeitar, mas também não vai fazer milagre a foto, né? Vamos lá, né? Vamos organizar esse negócio direito. Nunca se sabe, nunca se sabe. Daqui a pouco, né? Mas que bom ver vocês também, que bom ver um pouquinho cada um e cada uma. Quem puder, né? Quem quiser, quem puder, para a gente, então, fazer o registro aqui, o print, para a gente encaminhar. Muito bem, que bom. Olha só, que pessoas legais, bonitas. Vamos lá. Quem puder, a Débora também abriu agora, a Zoraia, bom ver. Olha a Fabiane, a professora Ana Maria, que está conosco. Bem-vinda mesmo, professora Ana. Vamos lá. Vou fazer então o print aqui. Até o Almir apareceu agora, a foto vai ficar bonita, tio. Vamos lá. Até a Adriana apareceu, ela pintou os lábios, ela tinha que mostrar, né?
Ah, as gurias se arrumam para a imagem. As gurias se arrumam. As gurias se Né, arrumam. Jerônimo? Vamos lá. E hoje o Jerônimo não está naquele espaço que geralmente ele fica nas reuniões, vocês notaram? Ele geralmente está numa órbita assim diferenciada, hoje não está. Mas vamos lá, vamos tirar a foto. Muito bem. Acho que ficou legal. Obrigado, então, pessoal. Nós vamos estar Perfeito. disponibilizando os canais do PPG. Professor Luiz, obrigado, um beijo para o pessoal da Paraíba, sempre o pessoal do Nordeste Abraço. brasileiro, povo Qualquer lutador. coisa, Tiago, manda as ordens. Não, que isso. Um abraço para cada um e cada uma aqui, gente. Bom ver vocês. Seguimos trabalhando. Se Um cuidem. abraço, até mais. Obrigado.